Boa tarde a todos. Hoje é um encontro muito especial na minha casa, porque nós temos dois convidados que praticamente conhecem a Fundação antes dela existir, que é o próprio Ronaldo Brito e o Carlos Zílio, o artista que faz a exposição. O Ronaldo e o Zílio foram íntimos do Iberê, da Dona Maria. O Zílio trabalhou com o Iberê no Rio de Janeiro, foi aluno. E hoje nos traz a produção linda que nós temos aqui no terceiro andar. E o Ronaldo acompanha essa fundação praticamente com lupa desde o início, né, Ronaldo? E Wanda, que fez a curadoria da exposição, que fará uma outra exposição conosco no futuro, ela foi também muito próxima do casal, principalmente da Dona Maria. Então nós vamos usar um pouco desse conhecimento para uma exposição homenageando a Dona Maria em 2024. Em 2004 a gente faz uma homenagem a essa mulher que foi importante, um pedaço dessa fundação, acho que só existe, o Justo aí pode me corrigir se eu estiver errado, porque a Dona Maria bateu até que conseguiu a fundação, com tudo que tinha direito, e hoje nós temos aqui um lado. Então, é uma noite muito especial para nós, é uma tarde muito especial. Né? Nós vamos iniciar exibindo um filme muito curto, é um documentário do Carlos Zílio, que foi feito pelo Mário Carneiro e que está sendo exibido pela primeira vez aqui na Fundação. Nós conseguimos a licença com a família Carneiro, então essa exibição é única e nós vamos ter o direito de ficar com isso guardado no nosso acervo, para uso, só para uso cultural e não para uso comercial. Isso foi uma negociação longa. E lembrando que Mário Carneiro era um encarne do Iberê. Exatamente. Muito amigos. Então vamos ao filme e logo depois do filme os convidados vão ao palco. Muito obrigado a vocês. Nasci no Rio, fui criado na Rua Júlio de Castilho. Embora eu seja de uma primeira geração de cariocas, né, na minha família, para mim isso é uma coisa muito marcante. Aos 18 anos eu entrei para o Instituto de Belas Artes, que era na Praia Vermelha, e lá eu rapidamente fui ser aluno do Iberê Camargo. A aula do Iberê era mais colocar dúvidas do que soluções. E tinha uma aula de modelo vivo, basicamente uma aula de desenho, né? Evidentemente um desenho não realista, mas hoje o modelo era um pretexto para talvez poder fazer isso que eu faço hoje com muita simplicidade. Eu era um estudante, né, de pintura, um estudante de psicologia, e eu tinha já um certo engajamento político. Esse trabalho aqui, eu acho que exemplifica muito isso, né? Quer dizer, essa marmita, né? Que é lute, abre, tem esse rosto, é um múltiplo ilimitado para ser distribuído na porta de fábrica, como se fosse um panfleto. Teve uma reunião para boicotar a Bienal de São Paulo. A tendência foi que se fizesse um happening, né? na porta, grande performance, vários artistas na porta da Bienal. Eu dizia, olha, isso é bobagem, isso não leva a nada. Aí as pessoas disseram assim, mas o que você quer fazer, guerrilha? Eu disse, Não é uma atitude contemplativa, nem pode ser, né? Você está numa ação, né? Ao ser política,
elas ganham uma conotação artística porque são articulações que, de última maneira, se destinam a transformar a realidade. Só que o museu agora é o mundo, né? Bom, aí houve uma longa perseguição que resultou num tiroteio. Esse tiroteio resultou numa longa fuga, até no momento em que eu me vi junto com uma das pessoas que estava participando, sem forças, muito ferido. Nós paramos num barraco abandonado. Eu olhei para ela assim: você está com um tiro na cabeça. Eu para ela. Aí ela assim: você está com um na cabeça e 2 no corpo. Gente... Aí fiquei no Hospital Central do Exército e a primeira coisa que eu pedi foi um bloco de desenho e material de desenho, ou seja, pilô. Um dia me deixaram um prato na cela e eu pensei logo em associar a tinta do avião Revel a pintar o prato. Aí fiz uma série de 10 pratos que a Carminha levava e trazia. E tinha que sobreviver. Aí eu recomeço o trabalho de arte, ainda muito como um desenvolvimento daquilo que eu vinha fazendo na cadeia, né? Aí eu já começo a pegar outras influências, né, de Cham, arte conceitual, mas tinha alguma minha velha mania com a pintura, então eu pego, retomo telas, mas são telas pretas e brancas, muito gráficas, quase que fosse assim no limite da pintura, não pintura, né? Já não tem mais pintura, é uma instalação que lida com um clima de tensão, né? De equilíbrio precário, de coisas assim por um fio, né? A tensão com S, né? Quer dizer, para criar esse jogo de palavras de tensão. E a tensão, ela lida sempre com materiais bastante pobres, né? Assim, básicos, materiais de construção, é o peso da pedra, o equilíbrio é real. E são coisas assim realmente que estão no limite do cair ou não cair. Logo depois da Atenção, eu recebi um convite para ir para a Bienal de Paris, que para mim foi muito oportuno porque eu queria sair do Brasil para ter uma experiência de vida fora do Brasil e também porque as minhas condições de vida no Brasil estavam ficando um pouco difíceis. Esses trabalhos eram basicamente uma continuação do trabalho da Atenção, agora de uma maneira mais sintetizada. Eram
trabalhos constituídos por tábuas e serras. As serras serravam essas tábuas e, serrando as tábuas, mantinham elas em equilíbrio. Chamava-se equilíbrio 1, 2 e 3, eram 3 peças. Lidava com esse paradoxo, com esse conflito, com essa tensão de uma coisa que serra, quer dizer, uma coisa que marca de uma maneira agressiva, ao mesmo tempo permitir o equilíbrio. Na Europa me faz começar a prestar atenção a coisas que eu desprezava, e fundamentalmente a questão da tradição. De uma maneira muito mais intuitiva, para mim, há uma necessidade de entrar em contato com a produção de arte, né? de ver a história da arte, de conviver com a arte. Né? Isso me faz mergulhar nos museus, em ler muito sobre arte também, a tomar esse desafio da pintura como uma questão, né? Que isso dá em 1978, mais ou menos. Né? Mas eu sempre fui assim uma espécie de contemplador do Rio, né? Das pequenas diferenças que vão ocorrendo na paisagem, na arquitetura. Eu me lembro depois em Paris, quando eu estava assim num ponto em que eu tinha que decidir se eu ficava em Paris, me integrava ou voltava, né? E um dia eu estava andando assim no Boulevard Montparnasse, um frio de cão, né? Aí me deu aquela nostalgia assim que eu vi claramente, né, o arpoador, o sol, as montanhas, uma certa dimensão possível do Rio de Janeiro. Uma das minhas preocupações era essa de entender o que era arte brasileira, né? O que era ser um artista brasileiro, o que era arte brasileira. Né? Então, nesses quadros, por exemplo, que há essa sinuosidade de mar, de montanha, etc., há um partido de cor, né? E uma tentativa de execução que, por exemplo, remete muito a determinadas cores da Tarsila, sobretudo a Volpe, né? Determinadas transparências de Volpe. Durante algum tempo, essa questão do universal e do nacional, para mim, como é que isso se relacionava, foi um problema que eu tive que experimentar muito, né? Pensar pintando, né? Sobre esse problema, né? Até um determinado momento que isso não se tornou mais um problema para mim. O Rio de Janeiro, esses trabalhos tinham também essa dimensão maior, né? Que me fez, inclusive, ter o trabalho de parar relativamente durante algum tempo o trabalho e escrever um livro sobre isso que chama-se A Querela do Brasil, né? Essa minha relação com a questão do Brasil, da brasilidade, isso em torno de 85, mais ou menos, tende a se esgotar, né? Quer dizer, esse trabalho de pintura em cima desse problema leva esse trabalho ao esgotamento. Começa a haver um apagamento, né? Seja com tinta preta, seja com tinta branca, da paisagem. A paisagem vai desaparecendo, né? A natureza desaparece essa preocupação com a arte brasileira, né? A arte brasileira passa a ser, para mim, aquilo que é feito no Brasil. A pintura se torna mais subjetiva, mais intimista, né? Passo a pintar a partir da tela em branco, né? Como um desafio realmente de colocar essa minha subjetividade, de reiniciar um trabalho mais voltado para um problema mais singular, né? E nisso reaparece, com
como tinha se mantido durante esse tempo todo, né, com muita ênfase, Cézanne, né, que foi que me provocou realmente a vontade de pintar, né? A minha visão de uma grande retrospectiva de Cézanne em Paris me fez ter a clareza de uma manobra do Cézanne que é basicamente a de unir a tradição à possibilidade de colocar essa tradição no presente, né? Quer dizer, o Cézanne abriu isso para mim e logo depois uma grande exposição do Jasper Johns confirma isso para mim, né? Então Cézanne, Jasper Johns e o Barnett Newman sempre foram referenciais muito importantes nessa minha trajetória. A pintura se tornou o meu problema, né? A minha questão. Uma sedução que você não consegue descartar, né? No dia seguinte que você acabou o quadro, ele já é insuficiente. Lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh my love. Eu acho que nos anos 90 há uma demarcação de um vocabulário pessoal, né? Que seria basicamente através de uma cor neutra formada por três cores básicas, preto, branco e terra de siena. Depois há também uma demarcação do espaço através de uma vertical e duas horizontais que, em última análise, tentam propor essa relação básica de percepção. Modelo de tentativa de ocupação do espaço e há sempre alguma coisa que foge a esse modelo, né? Há um vazio, um nada aí que se coloca entre uma situação e outra, né? E é um nada não metafísico, um nada que se coloca nessa relação entre uma tomada, entre um quadro e outro quadro, né? Entre uma tela e outra tela.
A partir do final da década de 90, essa ortogonalidade vai ganhando uma mudança, né? Começam a surgir curvas, essas curvas ganham uma dimensão quase que de escala humana, né? Como um fluxo, né? Como uma espécie de uma continuidade, né? Há uma relação com o tempo, necessariamente, nessa tomada, né? E há também uma reafirmação de uma escala que tem mais a ver com o corpo, uma tentativa crescente de interação entre o corpo do espectador e a tela, né? A afirmação do gesto artesanal no sentido mesmo de fazer, de permanecer com essa tradição da pintura de um trabalho não alienado, né? Isso eu acho que é um dado político importante que tem nessa relação da pincelada, da textura. Quer dizer, a textura, ao mesmo tempo que ela procura, digamos assim, erotizar, né, a superfície da tela, ela mantém também esse gesto de uma afirmação do trabalho, de um trabalho não alienado, né? A pretensão de estar, ao mesmo tempo, trabalhando numa dimensão ontológica, né, e, ao mesmo tempo, numa dimensão cosmológica, né? É unir essas duas dimensões através da pintura. Eu sinto que eu entrei numa fase de maturidade artística há cerca de 10 anos, né? O que significa? O que pode significar isso? Estou me colocando agora em voz alta, né? Quer dizer, você conseguir delimitar questões e meios para resolver essas questões, né? De uma maneira mais precisa. Eu não sei quanto tempo eu preciso de mais tempo. Eu sinto que eu preciso de mais tempo, né? Convidar o Ronaldo, Luanda, Zílio, por favor. Diria sentado aqui, meu Deus do céu. O Ribeiro está conosco aqui, né? Com certeza. Boa tarde para todos, agradecer a presença de vocês todos aqui e agradecer, sobretudo, a Emílio Calil e a toda a equipe aqui da Fundação Iberê, que foi um trabalho assim, realizado num espaço, um intervalo de tempo curto, mas muito bem sucedido, muito eficiente e estamos bastante satisfeitos com o resultado. O catálogo está pronto, a exposição está pronta e a ajuda foi assim inestimável.
Mas, enfim, Ronaldo, Zílio e eu somos amigos há muito tempo. Eu conheci Zílio quando ele chegou de Paris. Quer dizer, eu trouxe para cá, eu fiz um corte dentro do percurso do trabalho do Zílio e todo o seu pensamento estético, porque vocês viram aí no começo, eu fiz umas 2 ou 3 exposições sobre esses anos políticos do Zílio. Inclusive, um desses trabalhos, é bom que eu cite aqui, foi comprado pelo MoMA, é o acervo do MoMA, o Cerco e Morte, um de fundo branco, faz parte hoje em dia de um acervo internacional. E como o Zílio estudou com o Iberê, o primeiro contato com a arte foi através do Iberê, quando ele era jovem, tinha 18 anos. Depois o Zílio passou a exercer esses trabalhos que vocês viram que tinha uma conotação mais conceitual, experimental. Ele participou da Opinião 66, da exposição Nova Objetividade, onde surgiram Antônio Dias, né, Gershman, Vergara. Tinha uma apropriação um pouco da linguagem pop, mas já com uma vanguarda brasileira que já contextualizava dentro do momento político que a gente estava vivendo. E o Zílio teve muitos trabalhos desenvolvidos nesse período, trabalhos que hoje em dia são icônicos, como a marmita que vocês viram escrito em Lute, como uma mala de executivo, que na época a gente chamava mala de James Bond, que você abria para um jovem de brilhante futuro, e você abria e a ironia é que você encontrava uma mala com pregos assim, bem agressivos te olhando. São trabalhos icônicos, não existem mais, são itens de colecionador. Então, passando esse período conceitual e experimental, o Zílio enveredou, como vocês viram, para adesão ao movimento político-militar na época da ditadura no Brasil. E o resultado é que ele acabou se autoexilando em Paris, com Carminha, e retornou nos anos 80. O que acontece nesse período? O Zílio fala uma coisa que eu adoro, que as poéticas ficam armazenadas. Então, ele começou a visitar os museus, todos europeus, de ter contato com toda a arte feita anteriormente, e teve a sorte de ter a exposição do Cézanne, organizada pelo William Ruby, que era o diretor do MoMA, os últimos Cézanne. Então, o Zílio viu essa exposição, e em seguida ele viu uma outra exposição do Jasper Johns, viu uma do Duchamp também, nesse período também que te marcou, e o Zílio resolve retomar a pintura. Por mais coincidência ainda, o Iberê Camargo, que tinha sido professor dele, estava fazendo uma exposição em Paris, na Galeria Debré, e o Zílio encontra o trabalho do Iberê em Paris também. Então, a retomada da pintura pelo Zílio, o retorno aos pincéis, tem uma certa ligação muito forte com esse período que ele veio de Paris. Por isso que a exposição começa com um quadro, que é feito em 1980, e em Paris também ele aproveitou para estudar e se concluiu um doutorado em artes na França. Escreveu esse livro, A Querela do Brasil, que está no site do Zílio, disponível para quem quiser ler. É um livro que eu já li umas 5 ou 6 vezes, que discute toda a questão que foi retomada agora, por causa dos 100 anos do modernismo, sobre essa questão da brasilidade, do modernismo. Então, o Zílio discute através dos pilares da Tarsila do Amaral, de Cavalcante e Portinari, e dentro do trabalho dele ele começa a repensar a pintura, que é a grande questão dele, né? Como ele falou, as poéticas estão armazenadas. Então o Zílio tem esse momento de retomada da pintura, onde as questões todas do modernismo brasileiro, do que é a pintura brasileira, essas indagações que o Zílio tem permanentemente sobre a pintura, ou pintar a pintura. Então ele tem um diálogo que percorre todo o trabalho dele e cria, para mim, para ele, para todos que vêm, dilemas, enigmas que a gente tem que decifrar e ver com quem ele está dialogando naquele momento. O trabalho dele tem referências de artistas muito importantes, como Cézanne, Matisse, Barnett Newman, Pollock, Robert Ryman. A gente encontra as referências que ele está buscando. E nesse primeiro momento ele tem um encontro grande com Tarsila, aquelas cores caipiras da Tarsila, as contradições geométricas do Volpe, Guignard, né? Tem um trabalho aí que tem uma Vitória Régia, que era um elemento muito importante dentro da iconografia do Guignard. E eu acho que eu escolhi as telas a partir de 80, quando ele retoma a pintura, primeiro para revitalizar a história da pintura junto com o Iberê, né? Porque os dois detêm um antigo saber que é pintar, né? A pintura, pensar a pintura. Os dois pensavam de maneiras contraditórias e cada um à sua forma, mas estou trazendo de volta esse pensar a pintura, a relação muito próxima dos dois e as indagações que ele fazia em torno da historiografia da arte, que permeia o trabalho dos dois, de formas diferenciadas, e privilegiei também os grandes formatos. Eu tive a oportunidade de fazer, junto com o Ronaldo Brito, uma curadoria
Foi a segunda exposição que eu vi aqui na Fundação, depois da Fundação. A primeira inaugurou com o Iberê Camargo e a segunda nos convidaram para fazer a exposição do Jorge Gayle, que era um artista que o Iberê admirava muito, e o Jorginho Gayle também. Então, eu também privilegiei os grandes formatos, porque eu acho que essa construção lindíssima do CISA, ela te dá a oportunidade de ver as telas de grandes dimensões de uma maneira adequada, né? Precisando um recuo, né? Então, eu privilegiei dentro do percurso longo do Zílio, que são 60 anos, eu fiz esse corte assim, epistemológico dos anos 60, quando ele retorna à pintura e volta para o Brasil. E eu vou lembrar aqui, porque eu não vou falar o que eu ia falar até no começo, porque eu acho que o filme do Mário contempla, né, todo esse período anterior do Zílio, né, inclusive com imagens dos trabalhos, né. O Zílio também ele volta e eu estava fazendo um curso de pós-graduação que eu tinha aberto na PUC no Rio de Janeiro. Foi o primeiro curso que abriu no Rio de Janeiro, eu fiz o primeiro ano e o Zílio voltou de Paris. E quando eu estava terminando, o Zílio se tornou professor da PUC. E depois, quando eu me formei, ele me convidou para ser coordenador assistente dele, onde eu fiquei uns 16 ou 18 anos, talvez, né? E nós desenvolvemos muitos trabalhos, na época, pelo CAPES, FINEP, sobre Guignard e Guelph, que foram os grandes pensadores do olhar moderno no Brasil, e o Zílio coordenou essa pesquisa e tem livros publicados, são referências bastante importantes, quer dizer, e o Zílio tinha experiência também como editor, antes de ir para Paris, da revista Malas Artes, que essa revista é um item de colecionador, graças a Deus eu tenho as 3, mas já está também online, eu já coloquei online também isso. É uma revista produzida por ele, Cildo Meirelles, Valtécio Caldas, Carminha, Ronaldo, Baravelli, eu acho também. Era uma maneira de se pensar de uma forma não tradicional o sistema de arte, a produção artística, abriu o nosso olhar para aquilo que estava acontecendo, que ainda não tinha uma explicação imediata, mas modificava, alterava a maneira de você abordar todas as questões contemporâneas. Tem artigos que são fundamentais e tem uma atualidade absurda até hoje. Zílio retoma a atividade dele de professor e ele edita a revista Gávea, também junto comigo, onde eram publicados, também está disponível, teses dos melhores alunos, e a gente traduzia artigos que estavam bastante atuantes no pensamento da arte contemporânea. Ronaldo foi professor do curso, então a gente tem uma convivência muito estreita e muito próxima. E essas indagações da pintura estão presentes, esse verdadeiro indagar, né? E o Zílio falou uma coisa no começo desse filme que eu adorei ouvir isso de novo, que o Iberê dizia para ele que a pintura colocava mais dúvidas do que soluções, né? Então, isso eu acho muito importante na maneira de você pensar a arte, pintar ou decidir como é que você vai fazer, né? Então, esse percurso mostra essa fase inicial do Zílio, quais são as referências, depois tem um percurso onde como ele fala sobre apagamento da paisagem, tem a presença do tamanduá, já aparece em 86, num quadro bastante interessante, porque já tem Pollock também fazia isso, cobrir de branco uma parte do já pintado, e no final tem uma referência que para ele é muito importante, que aparece em muitos quadros dele que não estão aqui, que são as maçãs do Cézanne e as caveiras, que aparecem muito também nos trabalhos do Cézanne, e o Zílio retoma isso, acho que ele faz homenagem a Cézanne também nesse quadro, né? Então, acho que eu quis vitalizar a pintura, tanto do lado do Iberê, que o Iberê está aqui presente, acho que está aqui conosco hoje, e nós éramos muito amigos, né? E o Zílio trabalhou também no ateliê do Iberê. O Iberê tinha um ateliê no Rio de Janeiro, e quando ele se mudou aqui para Porto Alegre, o Zílio ficou com o ateliê do Iberê. E mesmo depois que o Iberê faleceu, ele continuou. Então, a presença do Iberê é muito forte. Inclusive, tem um trabalho aqui, um dos objetos, que eu só trouxe os objetos cromáticos, que tem relação com a pintura, né? E tem uma chaleira que eu tomei tanto na fase do Iberê como na fase do Zílio, uma chaleira onde se esquentava água para fazer o café, e o Zílio coloca 2 ícones para ele de pensamento, que era Guelph e Iberê. E é o mesmo banco do Iberê, e é onde eu fiquei sentada durante 5 horas e meia sem poder me mexer, Iberê fazendo meu retrato, que é quase do meu tamanho. Eu sou piquirrucha, sou pequenininha, mas o retrato é grande, e ele não me deixou mexer durante 5 horas e meia. Foi aquele banco que está ali, que eu fiquei sentada sem poder fazer nada. Mas, enfim, o que eu ia falar está mais ou menos dito, e eu quero que o Ronaldo fale sobre o trabalho do Zílio. Quer me? Por acaso.
Eu quero que o Zílio está aqui, está presente aqui, pode falar sobre o próprio trabalho dele, mas eu queria explicar esse corte, por que eu comecei em 80, que é essa retomada que o Zílio faz da pintura e quais são as principais referências. E eu recomendo que vocês... Está disponível, né, Zílio, no site, né, o Querela do Brasil. É um livro muito importante, porque foi discutido agora, 100 anos depois do modernismo, questões que o Zílio já apontou lá na tese dele, no final dos anos 70. Então, a atividade dele de professor, ele também considera como se fosse uma atividade política, e foi, porque a gente desenvolveu projetos importantíssimos na PUC. Os professores eram, assim, altamente categorizados, né, Ronaldo? Ronaldo é professor a vida toda, ele aposentou só agora. Lembra Gávea? Hã? Lembra Falei da Gávea. Falou da Falei da Gávea, que a gente publicava as melhores teses e alguns artigos bastante atuantes, que eram publicados na Art Press, né? Antigamente na Oktober, né? A Oktober foi meio nosso modelo, né? Então é uma atuação de pensamento do Zílio, não só na pintura como na vida, e ele, tanto ele como o Ronaldo, que foi professor, modificaram a maneira de pessoas que estão hoje em dia, inclusive atuando, são diretores de museu, são pensadores, são escritores. Eu sou curadora, cada um tem uma, vamos dizer, uma atividade, mas com esse tipo de formação que recebemos dessas aulas e desses professores, a quem eu sou muito grata. E também grata, viu, Calil? Obrigado por estar aqui, podendo realizar essa exposição e a proximidade toda que eles têm com o Iberê e o orgulho que a gente tem de ser amigo dele, né? Então, Zílio, as indagações da pintura, que você sempre se colocou... Você não vai falar? Não, eu não tenho muito o que falar, a não ser agradecer. Né? Quero agradecer à Fundação, o convite do Calil, extremamente gentil, agradecer a Raquel Arnaud pelo apoio que deu. Enfim, é isso, agradecer a Wanda pelo trabalho meticuloso e difícil que ela conseguiu desenvolver em tão pouco tempo. Agradecer ao Ronaldo, que é amigo da vida inteira, então são pessoas suspeitas que estão ao meu lado, mas muito queridas e que participaram de todo esse processo meu aí de artista, né? Será que eu esqueci mais alguém? Carminha, eterna companheira, Carminha, ela que te levava na prisão todos os trabalhos que você pintou. Carminha Savasandir. Enfim, e é bom estar aqui na Fundação, é muito importante para mim conseguir ver que esse sonho da Maria do Iberê foi realizado, né? Ter muito modestamente colaborado para que isso se tornasse viável, né? Ver o Justo aqui, por exemplo, que junto com Jorge Gerdau foram peças fundamentais para que isso aqui se viabilizasse, né? E, enfim, para mim é extremamente gratificante, né? Não só ver a Fundação dinâmica, né? Operacional, ver esse sonho do Iberê e da Maria realizado e poder usufruir disso, como eu usufruí da amizade dos dois, das aulas do Iberê. Enfim, para mim é um momento de festa e de gratidão ao Iberê, a Maria, e é isso aí. Muito obrigado. Eu preciso pegar isso. Aqui tá bom? Vocês estão ouvindo? Tá, bom. Então, primeiro, claro, protocolar, não é? Mas não só protocolar, verdadeiro, sincero agradecimento, não é? Ao Calil e a quem mais trabalha aqui
na Fundação Iberê Camargo, que eu acho que devia se chamar Fundação Iberê e Maria Camargo, porque ela foi extraordinária nisso. Então eu deixo isso como uma modesta sugestão, inclusive nesse momento em que a mulher está sendo valorizada, tá? E a Maria foi fundamental para isso, em todos os sentidos. Bom, então estou agradecendo a Fundação, agradecendo a Wanda Klabin, minha amiga de muito tempo, e ao Carlos Ilho pela lembrança. Estou aqui com muita disposição e tudo, mas vendo o filme do Mário Carneiro, que eu não conhecia, e ouvindo a Wanda falar e tudo mais, eu acho que, sobretudo para as novas gerações, é muito importante essa historicidade do trabalho do Zílio, né? O trabalho do Carlos Augusto, como eu chamo. Então, essa historicidade e toda essa reflexividade, que no caso dele, que é um caso raro, porque ele não só é um artista muito potente, como foi um intelectual da cultura muito relevante. O que, em geral, são coisas contraditórias. Uma costuma digamos, apagar as outras ou diminuir as outras. Então, eu mesmo trabalhei praticamente mais de 30 anos e tudo no curso da PUC, no curso primeiro de especialização e depois no mestrado da PUC, que foi alguma coisa que inexistiria sem o Zílio. E depois, a partir de um certo tempo, ele escravizou a banda, né? Não tem outra coisa. Então, aí fizeram a revista Gávea. Eu sou também um produto dessa iniciativa do Zílio, que depois se repetiu na Federal. Estou falando umas poucas coisas assim históricas, e que isso é muito raro. E isso, eu acho que se ficou muito claro no filme do Mário Carneiro e todo aquele percurso, né? Então, eu que sou um pouco, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai querendo saber mais do futuro, é um paradoxo, né? Do presente, né? Não temos tempo a perder. Então, eu queria falar um pouco da exposição, essa que está aí. Primeiro, chamaria atenção, inclusive, porque eu não vim aqui há muito tempo, o que é a gente estar dentro de um prédio inteligente. O que é a gente estar dentro de um mundo. Isso aqui é um mundo inteligente, é um mundo articulado, é um mundo humano. Então, eu fiz questão de subir pela rampa e tudo, como o Cisa, que eu não conheço pessoalmente, fez um prédio inteligente. Então, tudo aqui tem um sentido, tudo tem um nexo, tudo se perpassa, tem uma topologia toda, além de ser, obviamente, muito favorável, sobretudo, à pintura, né? E a experiência do prédio é algo que eu, que não sou crítico de arquitetura, acho que mereceria, da parte da Fundação, uma investigação e um debate, talvez, ou um seminário e tudo, porque isso é um prédio extraordinário, que qualifica muito Porto Alegre, que qualifica muito o Brasil, entendeu? E a gente tende a esquecer. Como eu não vim aqui há algum tempo, isso me chamou muito a atenção, a diferença. Até lembrei de um episódio, desculpe estar falando da vida pessoal, onde alguém que conheci relativamente bem, o Paulo Mendes da Rocha, um arquiteto. Uma vez eu estava tomando um café com ele no Centro Cultural Banco do Brasil, numa bombonière, né? E veio uma moça, ele estava fazendo algum trabalho lá, e veio uma moça jornalista que queria entrevistá-lo e fotografá-lo. E ele disse: bom, então vamos para a rua, porque eu não posso ser fotografado nesse prédio, eu sou arquiteto. Entendendo? Então, isso que parece irrelevante ou parece caprichoso é mínimo. A gente vive muito num país onde raramente se encontra a dimensão do mundo. Estar nesse prédio é estar na dimensão do mundo. Tá? Então, eu gosto, isso é presente.
Isso é um dado presente, que eu estou chamando a atenção de vocês para experimentarem essa presença. Bom, em seguida, o que é mais importante, é que eu fiquei muito feliz aí com a montagem da banda. Eu ensinei muito a banda. É verdade. Ela fez uma montagem impecável, eu não faria melhor. É mesmo? Então, essa declaração... Ele viu Cabotinho. agora, tem 1 hora atrás que ele viu a exposição. Nós fizemos Essa vários declaração trabalhos. Cabotinho, gostaram? Né? Pois é. Não, está muito bem montado e eu acho que fica irrelevante, fica redundante eu falar de novo todas o que ela já falou, o que ela já disse do parti pris dela, o parti pris que eu acho que tem a ver também com uma historicidade, uma presença da historicidade. A historicidade não é a história passada, a historicidade é você vivenciar, a dimensão histórica no presente, e não uma rememoração virtual, e sim na presença, na experiência. Vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto particularmente daqueles círculos dos rios. Já gostava quando vi pela primeira vez aquelas telas com o círculo. E hoje, e só hoje, naquela pequena sala, eu notei alguma coisa que eu não sei se tem a ver diretamente com o Barney Newman, que é um dos heróis do Zílio. É um herói também, mas menos. Eu prefiro o Jackson Pollock. Já tivemos discussões sobre isso, intermináveis. Ninguém ganhou, claro, nem perdeu. Eu cheguei hoje e vi como então eu proponho a vocês fazerem isso. Vocês chegarem muito perto do quadro, muito perto a ponto de perder a noção do todo, a noção do conjunto. Eu me lembrei do Barney Newman, porque o Barney Newman dizia, com aquelas telas enormes dele, aquele Vida Heróicos Sublimes e vários outros, ele dizia, é para ver de perto. É para ver de perto. E quando você via de perto, é claro que você perdia o conjunto, mas aquelas telas enormes com 4, 5, 6 metros. Entende? E eu acho que eu nunca comentei isso com o Zílio, porque eu só tive essa experiência hoje. Então a gente chega perto do quadro e aí a gente sente, entre outras coisas, eu vou fazer uma comparação aqui, por minha conta, livre, porque eu falo de improviso. Fiquei muito feliz, inclusive, que ele tenha botado esse meu herói, o Thelonious. Já estou eu fazendo besteira, né? E o Thelonious na trilha sonora, meu herói Thelonious Monk. Vocês precisam ouvir, viu? É antigo, mas é muito novo. Então, o Barney Newman dizia isso, eu cheguei perto, vou fazer essa comparação, porque mais ou menos na mesma época, talvez um pouco depois ou antes, eu trabalhei com o Amilcar de Castro, um artista que tenho certeza que, o Wander, com certeza, que fez uma exposição lá no mesmo lugar, que não sei se aparece aqui no filme o nome, que é o Centro Cultural Hélio Oiticica, que a banda dirigia na época. O Zílio fez essa exposição lá, parte daquelas telas que vocês viram estava lá, não é? E o Amilcar fez uma exposição que eu curei lá. E logo depois ele começou a fazer os círculos. E olhar assim, a distância, o círculo do Zílio, o círculo do Amilcar, e isso é muito instrutivo, isso é muito instigante, porque as pessoas dizem que a arte está além das comparações. Sim, claro, não a quem, né? Ela tem que estar além das comparações, mas a comparação é muito ilustrativa, porque eu via, por exemplo, no círculo do Amilcar, como ele estava pensando a dimensão do círculo. Como ele estava, como geômetra, como artista construtivo, ele estava pensando o círculo por ele mesmo. A gente aqui de fora não sabe o que é o círculo para esses caras. O círculo para esses caras é uma realidade palpável, como qualquer outra. E os círculos do Zílio, que são círculos, são geométricos, inevitavelmente, mas ali tem um nexo completamente diferente, porque eles remetem a um imaginário. Eu acho que isso é a verdade que perpassa essa exposição e o trabalho todo do Zílio, que tem um imaginário ali, figural, um imaginário existencial, pregnante,
não é? Onde o círculo adquire não um caráter de adjetivo, digamos assim, mas um caráter de remissão existencial. Né? Ali tem alguma coisa que, inclusive, porque os círculos dele tendem a se perder, a se confundir e a se perder como uma remissão à própria vida, ao próprio percurso de vida, ao próprio percurso de pintura, esse recomeçar sempre. Né? Então, é algo que o pintor, quando está lá sozinho com a tela, quando ele está sempre recomeçando. E esse recomeço, no caso do Zílio, tem, a meu ver, né? E por isso eu faço uma aproximação com o Jasper Johns, né? Tem uma questão muito de vida, né? Uma questão vital. O Iberê também tinha, de novo, outra comparação. O Iberê também tinha isso, a questão da arte-vida, mas o Iberê era um legatário do sublime romântico, né? Do alto romantismo. Né? Era uma pintura da transcendência, da alta modernidade. O Zílio já trabalha, o Carlos Augusto, numa modernidade diferenciada, numa modernidade crítica, para ele, não só para ele, mas para a geração toda. Inclusive, por exemplo, para citar um outro bom artista, bom pintor, Antônio Dias, já não é facultado aquele transe, aquele êxtase romântico e ao mesmo tempo angustiante e aquela epifania do Iberê. Aquilo já não estava ao alcance dele. Então, não estava ao alcance da geração. Então, para o Zílio, a pintura é muito mais também pop, no sentido de um distanciamento brechtiano. Né? Ele é alguém que não pode mais pintar sem pensar a pintura. Porque o Iberê, que conhecia muito a história da arte, quando começava a pintar, a história da arte ia desaparecendo. E no caso do Zílio, isso era muito mais difícil, do Zílio e de outros pintores dessa geração. Tanto que ele é convocado também a uma reflexão teórica, né, que se materializou também no Querela do Brasil, mas não só nisso, na atividade docente toda dele, em que isso tudo com o complicador do Brasil, não é? Atravessado do Brasil, complicador que, aliás, não se resolve. A gente vê o filme do Mário Carneiro e a gente esteve à beira de um golpe agora, não é? A gente viu a iminência de um retorno, não é que não ia ser nesses termos, eu sei lá em que termos seria, mas então o Brasil está sempre por se realizar, não é? O Brasil está sempre... Então eu acho que a pintura do Zílio fica no embate, eu estava falando do círculo, cheguem perto, porque a gente aí sente a pulsão existencial daquele círculo. Não é o círculo, veja, o Amilcar é tudo menos um formalista nesse sentido vulgar, que as pessoas chamam de formalista, não entenderam nada. Forma, para Aristóteles, é a ideia. Né? Forma não é invólucro de nada, não é envelope de nada. Né? Só que ele está pensando, então, a dimensão do círculo, como ele pensava a dimensão do quadrado. Né? Uma vez, eu, trabalhando com ele, disse assim, desculpe, Carlos Augusto, falar do Amilcar, mas ele posou aqui, e eu estava trabalhando com ele no computador, aí eu digo, bom, esses retângulos aqui, ele falou, que retângulo? Eu falei, esses retângulos aqui. Ele falou, não é retângulo, isso eu não trabalho com retângulo, isso aí é o quadrado partido ao meio. Dá para entender? Aí eu vi que eu não sabia nada do quadrado, nem do retângulo, nem do círculo. Entendeu? E para ele o quadrado e o círculo eram... E ele ficou irritado nessa conversa. Mostrou algo que ele nunca tinha mostrado, os desenhos prévios. E o Sérgio Camargo, outro grande artista, grande amigo, de quem eu sinto muita falta, dizia sobre o círculo, não, com o círculo não, eu não me meto. Eu não me meto, aquilo suga a gente. Eu trabalho como é a figura, provavelmente estou gaga, esqueci, a figura do Camargo. Hein?
Cilindro? Cilindro. Eu trabalho com cilindro. Círculo não, hein? Aquilo não é para mim, aquilo me suga. O círculo para ele tinha uma conotação de infinito que não permitia o dimensionamento do objeto de arte. Então ele trabalhava com cilindro. O círculo do Zílio, essas quadros estão aí, estão muito bem montados, a Wanda aprendeu bem, entende? E na saleta e tudo. E cheguem perto para vocês verem como o círculo tem uma fala, tem uma ressonância existencial, de busca existencial. Então é alguém que pressupõe o recomeço da pintura, é também o recomeço da vida, no sentido de como juntar esses cacos. Né? Nós estamos falando, e aqui estamos no meio de gente esclarecida, nós estamos falando de alguém que levou um tiro, né? que teve à beira da morte, que na juventude teve à beira da morte. Estamos falando então de alguém cuja pintura é uma reconstrução também de fragmentos de vida. Tá? A pintura, ao mesmo tempo em que não precisa se dramatizar isso, para compreender como Paris, que já não era a capital cultural do mundo, que já não era mais a metrópole cultural do mundo, como diz o Benjamin, como Paris serviu para a educação, a do Zílio. Não é? E essa coincidência toda do Cézanne pode ter dado sorte de o Cézanne ter aparecido, mas você estava pronto para ver o Cézanne. E tinha muita gente que não fica pronto para passar a vida toda e não está pronto. Então, estava pronto para ver o Jones. Né? Então, essa educação vai dando uma mediação para ele e tirando, então, essa imediatidade, que inclusive ainda perpassa aquele tema da brasilidade, até compreender que a brasilidade em si é um problema insolúvel, não porque a gente resolva ele, mas porque é um problema que vai constitutivo de uma nação colonial, né? E que não se resolve e que vai sendo processado, e vai sendo afastado, e vai sendo, né? E que tem lá a presença toda do Império Romano, né? No final das contas. Tá? Um dia eu li o Lévi-Strauss falando que é insuspeito de etnocentrismo, num certo sentido, falando sobre os índios brasileiros, que ele conheceu muito e valorizou muito, e ele falando, faltou o Império Romano. Faltou o Império Romano. Então, esses foram deixados, né, com suas culturas, né, e submetidos, então, à colonização e tudo mais, porque não tiveram aquela colonização lá atrás do Império Romano. Então, tudo isso, se eu não estiver me afastando muito, já estou, com certeza, é para chamar a atenção que, primeiro, eu acho que a Wanda tirou um partido muito bom da inteligência do lugar. Porque isso aí é um lugar, não é um espaço, é um lugar. Tem uma inteligibilidade dele, que favorece a pintura. E ela tirou muito bem partido disso e fez um recorte que pode parecer simples, mas é simples para quem conhece o trabalho, né? Para quem conhece o trabalho com uma fluência, com uma familiaridade com ele. E eu acho que o trabalho aguenta bem, que a pintura do Zílio, então, aguenta bem. Eu fico satisfeito, né, como amigo e satisfeito como brasileiro, né, de assistir quadros com 50 anos, com 40 anos e tudo, e quadros recentes, sobre os quais até escrevi, esses últimos, que estão aguentando muito bem, não é, a entropia da história, que estão aguentando muito bem, não é, que tem uma presença hoje. Então é isso que eu chamo dessa historicidade presente aí. Wanda tirou partido muito, muito bem disso, e a partir do fato também, que aí, não sei se para vocês isso é palpável, de que, infelizmente, acontece isso, né? A sociedade sublima a historicidade na história. Então, o que mais solicitam do Zílio são os trabalhos políticos dele, os trabalhos que já estão acomodados historicamente, nos anos 70, que podem ser contextualizados facilmente,
não é? O que não tira o mérito deles, nem nesse interesse, mas que não é o caso de insistir. Não é? O caso é o contrário, chamar atenção para o turning point dele, o retorno dele à pintura, como ele disse hoje, que eu não sabia, essa poética armazenada. Né? E veja, então, quer comparar com o Iberê, que eu estava fazendo rápido, como a pulsão da pintura necessariamente é muito diferente. Né? Para o Zílio tem a distância, né? A distância crítica, né? Porque ele já é não como um Warhol, né? Que é um funcionário da mass culture, né? E tira a genialidade dele exatamente de saber que ele é um funcionário da mass culture. Mas o Zílio já se sabe parte de um sistema de arte, precário que fosse, não é? E incompleto que fosse, e isso cria, então, por isso eu acho que, de novo, uma comparação para o artista que eu vejo isso em algumas telas aí, flagrantes, o Jones, que também, para muita gente, o Jasper Jones, outro grande artista, que está vivo ainda, né? E o Jones também viveu o que muita gente qualifica, não sei se isso, muita gente americana, né, qualifica o Jones não propriamente de um pop, né, mas de um proto-pop, que é alguém que introduz o pop. Então, o que caracterizou muito o Jones, a pintura dele, era essa concretude da pintura e essa impossibilidade de ser um pintor expressivo. Ele era um grande pintor, um grande artesão da pintura. A gente vê aquelas bandeiras e a graça daquelas bandeiras é que é a imagem mais banal do mundo, numa grande pictórica, né? Então, que depois é chapada numa... Porque não pensa que aquilo é chapado, não, está cheio de coisa ali dentro. Né? Então, é a mesma coisa para o Carlos Augusto, aí a diferença seria, veja o peso da concretude do Jones, não é? E o caráter muito mais leve de uma pintura brasileira, a pintura do Zílio. Mas ambos vivem nessa impossibilidade de uma pictórica confessional. Não é? Já não está. Enquanto o Pollock, o trabalho do Pollock como o trabalho do Iberê, é um trabalho entre ele e o universo, né? Entre ele e Deus. Né? O trabalho do Jones é um trabalho que se sabe sempre mediado por um sistema de arte, né? Que se sabe agente de uma cultura, que se sabe que não vai irradiar metafisicamente, né, o seu sentido. E também isso vale para o Zílio. Então, a aproximação dos dois, que é relativa, claro, é importante porque ambos têm uma vocação, eu não sei se a palavra é correta, confessional, no sentido de que a pintura tem sempre uma dimensão de vida vivida e de vida imaginada. Tem um imaginário pregnante ali, né? Então, o figural ali, né? E ao mesmo tempo esse figural, esse imaginário, não pode se declarar como tal, em figuras, né? E precisou muito tempo para o Tamanduá, que era um coadjuvante, né? Até ele virar o protagonista, né? Relativo da pintura, porque ao mesmo tempo, quanto mais o Zílio pinta esse Tamanduá, menos Tamanduá ele fica. Eu acho que ele tem uma existência policromática, né? Ele vai ficando um signo plástico, né? Que vai se esvaziando desse investimento afetivo, libidinal, histórico do Tamanduá. Ele vai ficando um signo, né? E isso é bem uma coisa contemporânea, né? Alguma coisa que, então, ele está ali, primeiro quase, também numa palavra muito relativa, numa espécie de catarse, e ele vai ficando mais e mais personalizado só como pintura, tendo menos investimento libidinal e tendo mais uma presença plástica, né? Uma presença autônoma. Eu acho, então, eu queria que
quem estivesse aqui, acho que visse a exposição nesse presente, o presente da exposição, percebendo então como até a pictórica, né? Eu gostei dessa aproximação que eu tive hoje, instintiva, porque a gente sente ali a qualidade da pintura, mas no sentido substantivo. Qualidade não é ser boa ou ruim, é a temperatura da pintura, não é? O peso dela. A gente chega perto do Jones, a pintura é pesada, tem uma concretude, tem uma coisa desencantada. Eu li, por exemplo, que o Rothko ficou deprimido quando viu a primeira exposição do Jones. Ficou deprimido. Quer dizer, para ele ficar deprimido é porque ele percebeu alguma coisa ali de muito boa, né? E ao mesmo tempo alguma coisa que negava aquela transcendência da pintura para ele, Rothko, né? E então deprimiu porque era alguma coisa, né? Isso que demandou aquele grande crítico Steinberg, Leo Steinberg, né? A falar de other criteria, né? Outros critérios. Porque ele também conta num artigo muito bom como ele ficou chocado com a primeira exposição do Jones, porque era uma coisa opaca, era uma coisa que negava. Então, aquilo que parecia opaco, o Barney Newman, o Rothko, né, comparativamente acaba se revelando transparente, né? Acaba se revelando muito mais próximo da pintura clássica, né? E o Zílio, nessa dimensão, que eu acho que é bem brasileira, né? A pintura é muito mais leve, a concretude é de outra ordem, mas a gente sente aí o quadro como não é um depoimento de coisa nenhuma, mas o quadro é uma aventura existencial, né? E ao mesmo tempo que ele tem que se resolver como quadro, né? Ele tem que se resolver como quadro pós-cesariano, né? Por isso a importância. Eu acho que, claro, de novo, isso são palavras muito apenas ocasionais, mas eu tenho aí umas telas que eu gostei de ver, ou de rever, que claramente dizem respeito à emoção estética positiva, que não, porque o Duchamp é sempre negativo, não no sentido ruim, que eu também gosto muito de Duchamp, mas Duchamp é um cético, não é? É alguém que não acredita no olho, ou que acredita no olho lá dele, porque ele gostava mesmo, ele era surrealista, ele gostava mesmo, era de Mondrian, que ele não era bobo, né? Mas o Duchamp tem uma coisa travada ali, ele é um pensador da arte, né? Um pensador da arte não pode fazer arte direito, né? Ele não pode fazer, ele vive nessa... Então, essas telas tem... Matisse, né, que botou claramente o Zílio está envolto numa atmosfera positiva maticiana, que também não vai durar muito, porque essa positividade não é passível, mas então ele está descobrindo uma beleza positiva, né? Talvez a beleza do século XX, né? Matisse. E também uma outra tela que eu não me lembrava, que embora com aquelas cores da brasilidade, na verdade remete muito às ninfeais do Monet, não? Aquele quadro, né? As ninfeais. Então, é alguém que teve uma experiência muito ácida, né, com a arte e que reaprende a arte ou começa a aprender numa dimensão positiva, né, de revelação estética, né? É alguma coisa, e também aí isso vale para o Jones, que além do que, como ele é rico como Creve, né? Ele tem uma grande coleção de arte, né? Picasso e tudo mais, né? Mas Picasso já não está à altura, já não está ao alcance dele Jones. A pintura dele tem que ser muito mais diferenciada, muito mais problemática, fragmentada, e tudo. Ainda assim, ali tem a marca, não só do fanático pela pintura, mas a marca dessa, que eu estou chamando da pregnância imaginária, então, figural, não é? Veja, eu acho que o Iberê, por exemplo,
quando ficam dizendo que ele foi abstrato, o Iberê conquistou a abstração sim, porque ele conquistou uma dimensão planar, um espaço não psicológico, mas ele nunca deixou de ser figural, no sentido de que para ele tinha a forma, e quando a forma se rompe, ele acusa na pintura a formação disso. Não é? Então não é uma abstração no sentido pleno do termo, no sentido estrito do termo. No Iberê tem sempre a forma, como tal, e aí tá. Para o Zílio, eu imagino, seja como recuperar uma possível forma para a pintura, forma no sentido eminente do termo. E então eu acho que acompanhar essa exposição é acompanhar um pouco no presente, acompanhar realmente no presente como é que se processa uma pictórica, ou seja, um pensamento de pintura durante esse período. Então, eu acho que a banda, com muito trabalho, porque esse trabalho não é um trabalho só aqui e tudo mais, e nessas condições excelentes daqui, da Fundação, ela reconstruiu muito bem esse momento. Eu acho que, claro, cada um vai fazer a experiência a partir da sua própria vivência, da sua própria vida, mas vejam que aí tem uma historicidade no presente. É isso que eu acho importante aqui. Então, de novo, agradeço a vocês, obrigado pela atenção e o palmas para o Zílio, tá? Sim, alguém tem alguma pergunta que queira fazer aqui para o Ronaldo, para o Zílio ou para mim? Faça. A escolha de ir para cá em Paris e não ir aos Estados Unidos foi uma questão política, já que durante a ditadura o Brasil era anti-americano? Não, foi uma casualidade, porque eu fui convidado para participar da Bienal de Paris. Aí fui e fiquei, porque, enfim, as condições de vida para mim no Brasil estavam difíceis. Então, a Bienal funcionou como um pretexto quase para alguma coisa que era uma necessidade de vida minha, né? Não só sair do Brasil, como pensar a arte, né? Pensar a arte. Eu achei que te aproxima muito da pintura americana. Não, mas a pintura americana, para mim, já estava colocada, né? Quer dizer, para a nossa geração, a gente tinha alguns balizamentos muito claros. Por exemplo, nós sabíamos da importância dos neoconcretos, né? E na revista que nós tínhamos, eu e o Ronaldo participamos, a Malas Artes, uma das coisas que nós fizemos, isso hoje em dia dito parece banal, porque quem não conhece Ligia Clark, quem não conhece a Lucia, enfim, mas na época estavam esquecidos, né? A Ligia estava em Paris, o Ed em Nova York, as instituições não lidavam com o trabalho deles, o mercado estava voltado para os artistas históricos brasileiros, né, Portinari, esse tipo de coisa. E nós publicamos um manifesto neoconcreto para demarcar já uma posição em relação à arte brasileira, né? Evidentemente, nós conhecíamos já, nós, eu digo a geração, Barnett Newman, Pollock, etc., já eram... A pop, a gente vivia a pop muito de perto, né? Os mínimos, né? Enfim, a arte americana... Eu, quando fui para Paris, eu já sabia que a capital do mundo não era mais Paris, já era Nova York há muito tempo, né? Mas, circunstancialmente, fui para Paris e dei muita sorte, porque cheguei lá
pouco depois inaugurou o Centro Pompidou, Beaubourg, né? E no Pompidou inaugurou com uma retrospectiva do Duchamp. E pouco depois teve a exposição do Jasper Johns. Enfim, e aí eu rompi também com um velho preconceito meu, que era não entrar em museu de arte, né? A não ser que fosse contemporâneo. E fiz uma imersão mesmo nos museus e na história da arte, estudei muito, li. Então, Paris foi muito oportuno para mim. E teve essa exposição marcante que teve antes no MoMA, né, que chama-se Leite Cézanne, e foi para Paris e foi arrasadora para mim, assim, definitivo na minha cabeça. Até hoje eu sinto aquele trator passando, né, arrasando assim, o quarteirão, né? E sempre corro atrás, né? Quando tem a exposição de Cézanne, eu podendo, corro atrás. Hoje em dia, evidentemente, já com um olhar mais distanciado, etc., mas é um pilar, né? Mas Paris foi isso, foi... Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Não, O catálogo está pronto, está vendo aqui, não é? Se alguém Tá quiser pronto. exposição, ainda tem meia hora, e o catálogo logo está no boutique, e agradecer a todos. Obrigada.